Olá, iniciamos a partir deste momento o videocast COP30, videocast alusivo aos 30 anos da Sicoob Coimpa, que é veiculado nas plataformas do Grupo Liberal. É um programa que busca discutir não apenas o seu patrimônio privado, mas também a importância de trabalhá-lo de forma coletiva sob diversas perspectivas capazes de mudar a realidade de toda a sociedade. E trazemos hoje um tema para debater nesse nosso videocast sobre a economia solidária. Um tema muito debatido e muitas vezes mal compreendido. E temos a felicidade e a alegria de ter conosco para debater esse tema o professor Manuel Cristo, que é um grande especialista no assunto e que vai poder, juntamente comigo, Ivan Costa, o seu humilde âncora desse programa, juntamente a Luciana, que é a nossa assistente de marketing e é a pessoa mais brilhante aqui. Desculpa, professor, mas isso faz parte dessa apresentação. Então, seja muito bem-vindo para o nosso videocast. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder discutir sobre um tema tão importante. Que bom. Bem, nós temos sempre o dever, né, de reconhecer o papel que as mulheres fazem, né, no nosso cotidiano, principalmente no cooperativismo. Então, obviamente, sempre as perguntas começam com a Luciana, que tem um papel de destaque aqui nesse nosso videocast. Então vamos lá. Bom, como o Ivan disse, é um prazer receber o senhor aqui. Professor, o que é economia solidária e quais são os seus princípios? Antes de responder o que é economia solidária, eu queria dizer que parece estranho que um psicólogo venha falar de economia solidária, não um economista, né? Porque, para quem não sabe, o senhor é? Eu sou psicólogo, sou professor de psicologia, né, e sou servidor público também. Então, a economia solidária é um conjunto de atividades que trabalha a organização, a produção, a distribuição e o consumo de forma justa e de forma solidária. E aí eu já estou falando de alguns princípios. Quando eu falo de forma justa e solidária, eu já trago aqui um dos princípios da economia solidária, que é a solidariedade. Curiosamente, essa expressão solidariedade tem sido muito distorcida, porque as pessoas dizem, eu sou solidário, como se fosse isso uma essência, algo intrínseco à pessoa, né? Na verdade, a solidariedade implica em que eu consiga ver o outro como alguém diferente de mim, em que eu perceba no outro uma necessidade e possa me sentir um par com ele também. Então, na economia solidária, você organiza formas de produção, de distribuição e também de consumo. Eu posso não ser um produtor solidário, mas eu posso consumir de pessoas que produzem de forma solidária. E aí a gente pensa logo em outro princípio, que é a autogestão. Os empreendimentos solidários, eles implicam numa autogestão, numa gestão cooperativa, em que o outro não é um concorrente, né? Ele é um parceiro, ele é alguém que está junto com você para poder produzir, consumir, né? E o comércio justo e solidário implica em que não vai ter um que vai sobressair sobre o outro, né? Mas sim na organização coletiva. E aí é importante falar sobre esses aspectos. É isso aí. O cooperativismo, por exemplo, a cooperativa de crédito, por exemplo, acaba se tornando também um exemplo de economia solidária, né? Quando materializa, por exemplo, quando não tem a finalidade lucrativa, por exemplo, na nossa cooperativa, nas cooperativas do Sicoob, então todos são cogestores. Mas como assim? Todos são cogestores porque participam, né, das decisões no momento da Assembleia Geral e também no dia a dia, né, ao utilizar os serviços por meio de práticas de comunicação diretamente com quem atende, você também interfere na gestão da sua cooperativa. Também, professor, hoje como se encontra o cenário da economia solidária no Brasil? Porque ao longo do tempo se ouviu muito falar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com professores da universidade, né, que é muito forte. Vimos um crescimento fantástico, uma evolução, principalmente no que diz respeito do que é hoje a gestão de resíduos sólidos, com fortalecimento do Movimento Nacional dos Catadores, né, de resíduos, as cooperativas de reciclagem, mostra a pujança e a força de uma economia solidária que tenta resistir diante de uma lógica muitas vezes excludente que não beneficia esse tipo de empreendimento, não é verdade? A economia solidária ela surge dentro do capitalismo como uma alternativa diante de um sistema que acaba sendo explorador, entre quem detém o meio de produção, né, e aquele que coloca a sua força de trabalho. Há uma contradição aí, então. Alguns acreditam que não seria possível ter economia solidária no sistema capitalista, mas ela aponta para uma outra forma de relação
que é possível. Tanto é possível que isso se desenvolve no Brasil há muitos anos. Desde a década de 80 nós temos experiências riquíssimas em todo o Brasil de cooperativas de crédito. Eu tive ano passado, inclusive, no sul, da região sul, em Porto Alegre, mais especificamente, a cidade agora está me falhando, onde foi o berço do cooperativismo. Né? E lá tem a experiência, tem exposições e etc. Na década de 90 houve uma força muito grande porque a economia solidária se tornou uma política pública. Né? Depois isso arrefeceu e agora começa a ganhar nova força em termos do governo federal. Né? Mas ainda há uma lacuna, eu diria, que nesse processo. Por quê? Porque também os empreendimentos não podem ficar à mercê de uma política de Estado. É importante que a política de Estado exista. Para quê? Para facilitar as organizações, os empreendedores, as cooperativas, as associações, enfim, diferentes formas que existem de economia solidária, né? Para que também esses organizadores possam dar fluência, dar vazão, por exemplo, à sua produção. Não adianta um agricultor produzir solidariamente, ele não tem como escoar a produção. Né? Então, se diz assim, você dá ao invés de dar o peixe, você ensina a pescar. Né? Mas além de ensinar a pescar, você tem que ver se ele tem anzol, você tem que ver se ele tem a isca, você tem que ver quais são as condições que existem para que esse processo se dê. Né? Então, tem crescido bastante, voltou agora a ter muita força. Nós temos em Belém experiências importantes nesse sentido, organizações que começam a trabalhar efetivamente segundo alguns princípios da economia solidária. Sim. A questão da economia solidária, né, até aproveitando principalmente para o público mais jovem, né, por exemplo, a gente vê um significativo investimento, né, no início no início do século, né, 2003 para cá, uma articulação e um fortalecimento, né, dessa política pública. E é interessante quando se fala do Rio Grande do Sul, né, não sei se a Luciana já conhece lá, né, já conhece? Não ainda conheço. Não. Mas isso é a história. Mas o fato é que a cultura é muito diferente. Então, hoje, quando falamos em associativismo e cooperativismo no Pará, nós vemos em processo de franca ascensão. Né? Hoje, as nossas cooperativas, por exemplo, a cultura cooperativista é muito forte no Sul e isso explica muito o desenvolvimento daquela região. Nova Petrópolis foi o berço, me lembrei. Exatamente, por um padre. Né? Exatamente, por um padre. Exatamente. E o que acontece? Esse é um marco, então a cultura cooperativista, associativista, mostra como você consegue desenvolver o seu território a partir dessa cultura, não é verdade? E quanto mais você trabalha de forma coletiva, maior é o ganho. E hoje nós constatamos que, pelo menos, felizmente, nós já vemos um crescimento do cooperativismo, né? Seja o cooperativismo, nós vemos hoje com as cooperativas de reciclagem, com as cooperativas de produtores, com a de agricultura familiar, com o cooperativismo de crédito, que está trazendo uma novidade aqui para o Norte, nesse sentido de que nós possamos nos reunir e induzirmos essa política pública, não é? Fazer com que a economia solidária possa ser uma alternativa ao que nós já vivenciamos. Não é? Muitas vezes as pessoas taxam como algo negativo, algo retrógrado ou algo até fictício. Não existe empreendimento solidário porque o homem é o lobo do próprio homem. Né? Mas, na realidade, o que os estudos apontam é diferente. Né? O senhor já tem algumas experiências assim, que pudesse compartilhar, que o senhor vivenciou para mostrar aqui para a gente? Sim, nós temos experiências tanto em termos da universidade, na Universidade da Amazônia, que é onde eu leciono há 34 anos, né? E nós tivemos uma experiência de um projeto de extensão e de pesquisa junto com outro professor, o professor Arroio, que é um economista, e nós durante 2 anos fizemos um projeto de extensão onde passaram mais de 100 empreendedores. Uau. E lá nós discutimos 2 frentes de trabalho, uma frente de produção e uma frente de educação. Né, para que pudesse aqueles empreendedores não só estarem lá para expor seus produtos, mas também para discutir a forma de produção. Chegamos a produzir alguns TCCs, por exemplo, relacionando até com a saúde mental. Por quê? Porque quando a pessoa ocupa o seu tempo por meio do trabalho, a pessoa a cabeça não fica vazia, né? Então ela consegue se sentir útil, se sentir importante, ela vê o seu produto sendo escoado e a valorização que isso tem
Então tem uma série de elementos, além das relações que são estabelecidas. Esse era um aspecto que nós trabalhávamos muito, a relação entre as pessoas. Essa experiência hoje cresceu bastante, não estou mais fazendo parte dela, mas ela está vinculada hoje a um mestrado profissional, né, que continua. Existe uma rede de cooperativismo, que é a Rede Andorinhas, tanto com loja física quanto com virtual. Né? Então, um crescimento muito grande, uma experiência muito bonita. Uma outra experiência que nós temos é no serviço público. Né? No Tribunal de Justiça, nós iniciamos um trabalho de servidores artesãos. Alguns se descobriram na pandemia, outros já desenvolviam esse trabalho antes, né? E durante o ano são cerca de 6 exposições ao longo do ano, temáticas, na Páscoa, no Dia das Mães, no Natal, no Círio, em que as pessoas fazem suas produções, e esse grupo foi se organizando. Né? Não só de servidores, mas de familiares, dentro de determinados critérios. Foi feita uma discussão, esse grupo construiu um regimento interno de funcionamento. Coletivamente. Né? Coletivamente. E isso cresceu de uma tal forma, isso já existe desde 2012, mais ou menos, que as pessoas hoje querem participar. Mas qual é a diferença? As pessoas querem participar porque elas querem vender e elas querem ganhar dinheiro. E todo mundo precisa. Só que quando chega lá no grupo, a gente começa a discutir que não é só isso. Primeiro, você tem que preencher os critérios para poder participar. Segundo, como é que é essa participação? Então, você começa a fazer um processo educativo. Tem um autor, o Moacir Gadotti, que ele fala que a economia solidária ela tem 3 pilares: a produção, a organização e a educação. Essa é a diferença, por exemplo, do mercado informal. Né? O mercado informal tem a ver com a sobrevivência. Você está desempregado e você vai vender água no sinal. Se você tiver um pouco mais de recurso ou de possibilidade, você vai, vender aí uma dessas empresas que estão há mais de 50 anos no mercado, vender produtos, né? Enfim, para sobreviver. Você produz, mas você não tem organização e você não tem a educação. Entende-se que esse tripé ele é interrelacionado. À medida que você organiza, isso é um processo educativo. Você educa para a organização e para a produção. Quando você produz, você se organiza e também você se educa. Como é um processo de autogestão, isso parece muito bonito e muito fácil, mas nós tivemos experiências interessantes que eu acho que vale a pena contar aqui. Uma vez nós reunimos com uma comissão, né, a comissão responsável por organizar a feira. E aí nós fomos combinar quando seria a próxima feira. E quando nós chegamos, estava eu e o professor e os produtores, e eles viraram para nós e disseram assim: quando vai ser a próxima? E nós dissemos assim: mas nós estamos aqui para isso, para definir isso aqui. Então veja, o sentido de protagonismo, ele é muito diferente do sentido de colonialismo. Nem a propósito, né? A COP30 está trazendo isso e há uma discussão em torno dessa discussão, dessa temática, né? Nós temos um colonialismo psicológico, inclusive. É muito mais fácil você obedecer uma ordem do que você pensar como é que se dá esse processo. Não é? Nós somos educados dentro de um modelo autoritário. Né? Ou então vamos para um outro extremo, que é o modelo permissivista. Né, em que se diz assim: eu agora tenho até que ser autoritário porque eu tenho que dizer tal coisa. Não, o exercício da ordem, o exercício do poder, ele existe em tudo quanto é lugar. Agora, ele pode ser um exercício democrático que é dado pelo grupo, pela participação conjunta, em que você se sente um sujeito ativo, ou você pode achar apenas que alguém vai dizer como deve ser feito. Por quê? Porque nós estamos acostumados a obedecer. Isso tem uma dimensão psicológica importante. É quando eu me vejo sujeito, quando eu me faço sujeito, quando eu espero do outro, quando eu me coloco na condição de vítima. Né? É claro que a posição de vítima ela pode existir em vários contextos, né? Mas quando eu não me vejo agindo em cooperativa com outros, participando com outros, fica muito mais difícil de ser protagonista. Esse é um grande desafio. Essa questão da própria cultura, a própria educação que forma para sermos mais
obedientes do que protagonistas, na verdade. Isso. E esse é o desafio do empreendimento, de como você consegue mobilizar as pessoas, como você faz com que as pessoas se movimentem, né? E, na realidade, você não faz. Elas se movimentam a partir do momento que elas são sensibilizadas para fazer parte de um empreendimento do tipo de uma cooperativa. Talvez existam pessoas que estejam nos assistindo aqui, que estejam paradas com grande potencial, uma grande capacidade, mas se acham excluídas porque o mercado ainda não analisou seu currículo, não contratou, e essa pessoa poderia estar, por exemplo, dentro de uma cooperativa, movimentando, conversando, conhecendo pessoas e dizendo o que é que nós podemos fazer para mudar, não é verdade? Como aconteceu, como o senhor bem relatou agora em relação a essa experiência. As pessoas estavam em meio à pandemia, naquela crise, e descobriram talentos, não é? Começaram a empreender. Agora existe o empreendimento informal e existe o empreendimento coletivo. Organizado, e estruturado dentro desses princípios solidários. Agora, é algo não tão simples. E é interessante isso colocar que algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas os números que o professor deu são muito poucos, né? São muito baixos, o universo é muito maior. É bom lembrar que o investimento, né, os recursos financeiros disponíveis para tal iniciativa foram mínimos, né? Basicamente foram tempos, né, e um compromisso desses educadores que trabalharam com a comunidade e culminaram com esse projeto, que é muito parecido com essas cooperativas que vão surgindo, né? As nossas cooperativas surgem de um sonho, de um momento, e a partir do momento que essas pessoas que estão nos assistindo desejam se movimentar, e aí nós fazemos o convite, né? Quem quiser pode interagir conosco nas nossas redes sociais, né? @SicobCoimpa, no Facebook, e perguntar, olha, como nós poderíamos instigar a cooperativa e dizer como é que nós poderíamos movimentar e fomentar a economia solidária aqui no Brasil, em Belém, no nosso estado. Como o senhor falou muito bem, a COP30 vem com um modelo, infelizmente, colonialista. Por isso que o nosso videocast é COP30, né? Porque a ideia é que haja mais cooperação, né, do que simplesmente decisões para execução. E nesse cenário, como o senhor verifica hoje, as universidades são os espaços para discutir? O senhor enxerga hoje, além das cooperativas como a nossa, o senhor enxerga outros espaços que as pessoas pudessem procurar como construir, como fazer parte dessa economia solidária? Sem dúvida. Você vê que em Nova Petrópolis a experiência foi iniciada por um padre. Isso. Eu lembro ainda na década de 70, década de 70 para 80, criança, adolescente, eu ouvi de uma freira que ela dizia assim, numa comunidade periférica, no Guamá, ela dizia, não vamos fazer aqui uma lavanderia coletiva, porque nessa época existiam as lavadeiras. Você pegava a sua roupa e mandava para alguém lavar. Né? E aí ela pensou, vamos fazer uma lavanderia coletiva em que aqui teriam vários tanques, as pessoas viriam para cá, lavariam as roupas, teriam de estender a roupa, não vai estender no arame farpado, na cerca, vai rasgar a roupa do patrão, né? Aquela lógica todinha. Então já era uma iniciativa nesse sentido. Então as igrejas podem ser esses espaços importantes, a universidade também, para produzir conhecimento, não uma produção de conhecimento que vá ficar nas estantes, mas, por exemplo, por meio da pesquisa intervenção, da pesquisação, da pesquisa participativa, que vai envolver os sujeitos na produção do conhecimento a partir da realidade. Qual a realidade daqueles produtores, por exemplo, dos resíduos sólidos? Né? Então, a universidade é uma outra ponte. Os serviços públicos também, tanto é que nós tivemos essa experiência no Tribunal de Justiça. Uma outra experiência que tivemos lá foi da feira de trocas que nós fizemos. Como é que funcionava a feira de trocas? Nós começamos com livros. Né? Então, eu tenho, 10 livros que não quero mais, não vou mais usar, que estejam em boa condição. Então, as pessoas traziam os seus materiais, isso era avaliado, o estado do livro, se estabelecia um valor, né? Um preço para ele, não um valor, mas um preço. Né? Só que esse preço não era em real. Nós criamos uma moeda solidária chamada ECOS. Era uma atividade em parceria do Núcleo Socioambiental do Tribunal, com a Coordenadoria de Saúde, com a Biblioteca, então, de vários setores pensando isso. A pessoa levava o seu material, era avaliado e ela recebia 1, 2, 5, 10, 30 ECOS, de acordo com o material que ela trazia, e numa data mais lá na frente, quando todos os produtos estavam avaliados, se fazia a feira. Todos os produtos estavam em exposição. Eu chegava com os ECOS que eu tinha trocado e eu ia trocar por algum outro que as pessoas levaram lá e que não servia para o outro, mas servia para mim. Então, eu lembro de uma vez que eu cheguei lá sem nenhum dinheiro em real e levei 8 livros.
Com o quê? Com os ecos que eu havia levado os meus para trocar, né? Então não levei nenhum real para trocar, né, para comprar. Eu fiz uma troca. Esse é um tipo de experiência solidária e de economia solidária. Qual foi a produção? Qual foi a organização? Né? Qual foi o processo educativo? E aí nós trabalhamos também a noção de sustentabilidade. Então, uma responsabilidade social com o meio ambiente, né, com as pessoas que estão nesse meio. Porque não adianta a gente pensar o meio ambiente como uma coisa externa a nós. Né? Nós somos a natureza. Né? Enquanto a gente não se perceber assim, cada vez mais o planeta vai aquecer como está aquecendo assustadoramente. E aproveitando todo esse gatilho que o senhor deu, queria perguntar qual a sua perspectiva, né, para o mercado da economia solidária? Eu penso que ele é importantíssimo. Penso também que, por exemplo, o Estado ele precisa abrir alguns canais. Ainda é muito burocrático, por exemplo, para um grupo que está tentando se desenvolver enquanto associação ou enquanto cooperativa, fazer parcerias, por exemplo, com o poder público. Então, a coleta de resíduos sólidos. Quantas empresas públicas e empresas privadas descartam seus resíduos de forma irresponsável, né? Ou então, para fazer isso, tem que contratar, e para contratar com serviço público existe toda uma burocracia. Como é que você vai fazer, às vezes, essa articulação com pessoas que muitas vezes não têm escolarização, não é, que tem um analfabetismo funcional, que tem uma dificuldade de estabelecer uma comunicação verbal adequada, de entender determinadas lógicas jurídicas dentro dos contratos? Então, é preciso ser menos burocrático, criar canais com transparência para que o serviço público possa contratar com transparência, mas ele não está lidando com uma multinacional, ele não está lidando com uma grande empresa que está acostumada a uma lógica de mercado e a determinadas pactos e contratações. Né? É preciso, então, que isso seja aberto, né, para que possa se desenvolver ainda mais as pequenas cooperativas, como no caso dos catadores. Né? Por exemplo, também na questão da agricultura familiar, que isso é algo que tem se desenvolvido bastante. Sim. Né? Então, é preciso também para os produtores rurais ter canais de escoamento do seu produto. Né? As empresas públicas têm um papel importante nisso e acho que o Estado ele é fundamental. E para a gente fomentar, para a gente, não só a gente, né? Para esses canais ficarem mais visíveis, qual o caminho que o senhor acha que a gente deve tomar para que isso aconteça? O espaço da economia solidária precisa ser sempre um espaço de participação. Então, a criação de fóruns para a discussão da viabilização da política pública, da alocação de recursos públicos para o desenvolvimento das cooperativas é fundamental. Então, a criação de fóruns. E aí entra a participação de várias instituições, a universidade, as igrejas, as associações de moradores, os sindicatos, enfim, diferentes grupos, diferentes coletivos que podem participar para discutir qual é a nossa necessidade. Não adianta também o Estado chegar e dizer assim, vamos fazer isto, sem escutar as pessoas. É preciso escutar as pessoas e escutar os grupos. Quais são suas necessidades? A partir das necessidades, essa política tem que ser direcionada. Né? Não é o inverso, não é chegar a dizer nós temos isso aqui para oferecer. Qual é a necessidade de vocês para que nós possamos suprir? E o senhor falava de algumas cases, vou dizer assim, como andorinhas. Sim. E para essas pessoas que, como os funcionários do Ministério Público, se descobriram durante a pandemia, para essa galera que está empreendendo agora, que está querendo entrar nesse mercado da economia solidária, como que eles fazem para se aliar a alguma força dessas? Existem muitos grupos em Belém, né? Eu estou citando aqui o Andorinhas, porque é aquele que eu mais conheço, né? Eu também conheço. Mas você também pode ter experiências dentro do seu espaço de trabalho. Né? Você não precisa necessariamente fazer isso enquanto uma cooperativa. A cooperativa, a associação, são expressões da economia solidária. Eu diria até que algumas cooperativas não são de economia solidária. Elas
carregam esse princípio, mas são contraditórias, né? Nós temos cooperativas, por exemplo, médicas, que o cooperativismo há muito tempo deixou de existir. Né? O interesse privado sobre o interesse público. Aliás, o Brasil começa com essa conformação muito complicada entre o público e o privado. Né? Então, uma possibilidade é essa, de poder... Você pode fazer no seu ambiente de trabalho, você pode começar na sua família uma experiência. Olha, tem essa roupa que eu não quero mais, e você? Eu também tenho isso. Faz um dia, reúne lá com um almoço de família, cada um leva uma peça sua que não tenha mais interesse e faz uma troca. Né? São experiências embrionárias para começar a desenvolver esse espírito da coletividade, o espírito de que nós não somos concorrentes. Veja, nós temos uma ideologia do individualismo que é impressionante. Isso vem com o iluminismo, na ênfase com o indivíduo, a psicologia caminhou nesse sentido, e tem até uma coisa que se diz assim, barulho faz parte, porque é ao vivo, né? Que se diz assim, nós somos competidores desde que nós nascemos. Isso. Porque entre milhões de espermatozoides só um vingou. Isto não é verdade. O Drauzio Varela escreveu lá na década de 80 um artigo chamado A Guerra dos Sexos. E ele diz assim, os espermatozoides se dividem em 3 grupos. Então, numa ejaculação, se são 300 milhões de espermatozoides, tem 3 grupos. Na frente vão os nadadores, que equivale a mais ou menos 1% da população de espermatozoides. Eles são ágeis, são rápidos, são velozes e eles querem chegar lá. Mais atrás vem um grupo de mais ou menos 49%, que são os bloqueadores. Então eles se colocam para proteger aqueles que foram lá na frente. E mais atrás tem um outro grupo de aproximadamente 50%, que são verdadeiros kamikazes, que eles têm enzimas tóxicas na cabeça, que eles estão ali prontos para defender se vier um espermatozoide inimigo, para poder defender e bloquear e lutar e matar aqueles que estão vindo. Para quê? Para garantir que aqueles que estão lá na frente. Então a concepção humana, do ponto de vista biológico, também é uma concepção grupal. Esse princípio da grupalidade é o que nos faz estar vivos. Nada tem sentido sozinho. Quem está nos ouvindo agora e vendo, né, pode pensar nisso. Eu não sei quem eu sou sem o outro. Como é que eu sei quem eu sou? Por uma referência do outro. Então, é na relação com o outro que eu me descubro, nas minhas semelhanças com o outro, nas minhas diferenças, que eu me estranho com o outro. Só que essa convivência grupal, ela é muito desafiadora, porque é fácil conviver com os iguais. O difícil é conviver com a diferença. Mas sem a diferença não haveria beleza na vida. Porque nós estaríamos falando os mesmos assuntos, vivendo em bolhas como se vive hoje, falando para as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas pessoas e nos sentindo felizes com isso. Quando, na verdade, existe um mundo aí plural, diverso, multiverso, se nós assim quisermos usar a linguagem, que precisa justamente disso, dessa troca, da cooperação, né, da diferença, do respeito à diferença e à diversidade. Então, a economia solidária traz também isso como princípio, o respeito à diversidade. Diferentes experiências de economia solidária. Existem empresas que foram recuperadas por trabalhadores, por exemplo, né, e que pegaram empresas falidas, se organizaram e passaram a produzir e a gerenciar, a autogestionar a empresa dessa forma. Então, são caminhos, a gente tem muito para aprender isso. Paul Singer é um clássico, né, no Brasil a esse respeito. Né? Enfim, várias pessoas e várias experiências, não só teóricas, mas experiências práticas que mostram a importância de cooperar. A importância de estar junto. Dá para perceber, né, Ivan, que se a gente for deixar rolar e a gente vai falar a tarde inteira, e eu não paro de falar. Mas olha, aproveitando, professor, nós sempre adotamos o seguinte procedimento. A ideia é cooperar. Não é? Então, nós gostaríamos de fazer um convite. Não é? Eu acho que quem está nos assistindo deve estar pensando, poxa, legal a conversa, mas como é que eu entro nesse mundo da economia solidária? Então, eu queria deixar aqui um convite que quem quiser saber um pouco mais, que entre em contato com a nossa cooperativa, né? @Sicobcoimpa no Instagram, Sicobcoimpa no Facebook, e coloque lá, olha, pergunte, eu quero fazer parte disso aí. E aí nós vamos contar com o senhor, com a sua ajuda, na verdade, para que nós possamos criar esse eixo e esse debate, porque nós temos vários empreendimentos solidários dentro como associados, né, que trabalham conosco, e eu acredito que quem está assistindo aí deve estar
interessado e dizer assim, poxa, eu gostaria de fazer parte. Então, eu gostaria de deixar esse convite, saber se nós podemos, está tudo gravado, se o senhor se comprometer claro, aqui, né? Com certeza. Já está de papel passado. Podemos contar com o senhor? Pode contar sim. Ótimo. Inclusive, a Coimpa, né, é parceira do tribunal nesse projeto da Feira de Artesanatos, né, e isso é muito importante, como as pessoas se sentem valorizadas, porque elas não apenas produzem, já fizeram vários cursos, por exemplo, da administração financeira do seu negócio, a diferença do negócio pessoal e da vida, né? Como você administra as finanças da família e as finanças do empreendimento, né? Então isso é muito importante. Esse é o nosso diferencial, né? A gente sempre corrige alguém quando fala, o Banco Sicoob. Não, peraí, é um sistema financeiro, você sabe a diferença? A gente começa a explicar. E a gente vê a diferença nesses pequenos atos, que para muitas pessoas parecem pequenos, mas na verdade, poxa, é incrível. Eu até diria o seguinte, você faz um empréstimo no banco, você financia um carro, você faz várias coisas e no final das contas você fica pagando essa parcela, né? E depois, no final do ano, vai dar tudo na mesma coisa. Se você for cooperado, como eu sou cooperado da Coimpa, né, no final do ano, volta aquilo que você pagou a mais, são as sobras. Volta aquilo que são as sobras, né? Então, esta é uma lógica, não é a lógica da acumulação. Nós vivemos um mundo muito desigual e vivemos um país muito desigual. Enquanto nós não diminuirmos esse abismo que há entre 1% da população mundial e também brasileira, que detém 95% da riqueza, né, nós vamos continuar claudicando e vamos continuar, eu diria que, andando na contramão da humanidade. Né? A preservação dos meios de produção, com toda, por exemplo, a nossa fauna, a nossa flora, nossos rios. É muito triste a gente ir nos interiores e ver os rios secando, né, ver esse calor gigantesco que nós temos, ver as populações indígenas, ribeirinhas, né, sendo devastadas, os buracos que ficam pela exploração. É uma falta de visão de curto prazo, não diria nem de longo prazo, porque nós estamos nos autodestruindo. Sim. Né? Isso a gente percebe todo dia, só quem não quer ver. Mas, por enquanto, o único final aqui é o do nosso videocast, porque a economia solidária persiste e certamente nós vamos contar com o senhor e convidamos novamente os nossos espectadores, nossas espectadoras, para fazer parte dessa iniciativa, não é verdade? Conhecer um pouco mais, nos procurar e pedir para o senhor suas considerações finais para que a gente pudesse encaminhar o término. Ok, eu agradeço o convite e queria me dirigir para você que está nos escutando aqui, nos vendo, falar da importância, por exemplo, da economia solidária, inclusive na saúde mental. Porque quando você produz coletivamente, quando você consome coletivamente e você se torna sujeito da sua própria história, isso dá bem-estar, dá qualidade de vida e você com certeza vai ter uma saúde mental melhor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Luciana. Até o nosso próximo videocast COP30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.